Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, prosseguindo o assunto de sintaxe, nós vamos continuar a estudar os períodos compostos. Mais precisamente, os períodos compostos por subordinação, que nós começamos a estudar na sexta-feira da semana passada. Naquela aula, nós estudamos as orações subordinadas adverbiais. Nessa aula, nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Vejam essa tirinha de quadrinhos da série H do desenhista Dick Browning. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Já leram? Nessa tirinha nós temos duas orações subordinadas substantivas. Para entendermos melhor, vamos destacar em vermelho essas orações. Vejam que essas duas orações em vermelho funcionam como substantivos, podendo ser substituídas pelo pronome demonstrativo isso. É claro que a frase ficaria com sentido incompleto, mas o grande macete para identificarmos uma oração subordinada substantiva é esse: poder ser substituída por um pronome demonstrativo. A primeira oração simplificada poderia ser escrita isso parece. Com isso, ficaria claro que o pronome usado para substituir a oração é o sujeito da oração. Então, se nós pensarmos na equivalência com o período originário, chegaremos à conclusão que o mesmo pode-se dizer da oração subordinada destacada. Já na segunda oração simplificada, temos um sujeito desidencial ou oculto, eu, de modo que o pronome usado para substituir a oração originária teria a função de objeto direto. Então, se nós pensarmos na equivalência com o período originário, chegaremos à conclusão de que o mesmo se pode dizer da oração subordinada destacada. Daqui a pouco, nessa mesma videoaula, vamos aprender que a classificação das orações subordinadas substantivas é feita exatamente de acordo com a função sintática que essas orações exercem na oração principal. Mas, antes de chegarmos aí, nós vamos observar as palavras que são usadas para introduzir as orações subordinadas substantivas. Vejam nesses dois períodos compostos que aparecem na tirinha. A palavra que introduz cada oração subordinada substantiva é a conjunção que. Vocês se lembram da aula sobre conjunções? Quem ainda não assistiu, sugiro que clique no link acima. Quando eu falei da classificação das conjunções subordinativas, eu falei que uma dessas classificações que essas conjunções podem ter é a de integrantes. E essa é a função das conjunções subordinativas integrantes: introduzir uma oração subordinada substantiva. As palavras que e se são as que podem ter como classe gramatical conjunção subordinativa integrante, sendo que algumas orações subordinadas substantivas podem ser introduzidas pelos chamados pronomes interrogativos, que são os pronomes usados para a construção de perguntas diretas ou indiretas. Quem quiser pode dar uma pausa e vai reparar que nesse período que usamos como exemplo, a oração subordinada substantiva funcionaria isoladamente como uma pergunta, sendo que, em termos de classe gramatical, existe ainda uma outra que pode introduzir uma oração subordinada substantiva, os chamados advérbios interrogativos. Mais uma vez, a oração subordinada substantiva resultante funciona como uma pergunta. Vamos entender agora a diferença. Os pronomes interrogativos, que são essas palavras que nós usamos agora como exemplos, introduzem perguntas
sobre a entidade que o grupo nominal designaria. Já os advérbios interrogativos, essas palavras que nós estamos usando como exemplo agora, introduzem perguntas referentes a lugar, tempo, modo ou causa. Vejam, quem quiser pode dar uma pausa. Em suma, os pronomes interrogativos pedem como resposta um nome, enquanto que o mesmo não se pode dizer dos advérbios interrogativos. A resposta, nesse caso, dá uma ideia de lugar, tempo, causa ou modo. Agora vamos aprender a classificar as orações subordinadas substantivas. O primeiro tipo é a subjetiva, que desempenha a função sintática de sujeito, como uma daquelas que nós já mostramos na tirinha. Outro tipo é a objetiva direta, que desempenha a função de objeto direto, como aquela outra que nós também mostramos na tirinha. Quem sugere, sugere alguma coisa. Então a oração destacada em negrito desempenha a função de objeto direto. Outro tipo é a objetiva indireta, que desempenha a função de objeto indireto. Meu pai insiste em que eu estude. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então a oração que está em negrito desempenha a função de objeto indireto, sendo que aí entra uma observação importante. Em alguns casos podemos suprimir as preposições. Outro tipo é a completiva nominal, que desempenha a função de complemento nominal. Eu tenho desejo que você volte logo. Desejo é sempre desejo de alguma coisa. Então essa oração em negrito desempenha a função de complemento nominal desse nome desejo. Outro tipo é a predicativa, que desempenha a função de predicativo. O meu pedido é que você não esqueça o nosso aniversário. O verbo ser é um verbo de ligação, ou seja, tem a função de ligar o predicativo ao seu referente. Então, a oração destacada em negrito tem a função de predicativo do sujeito. Outro tipo é a apositiva, que tem a função de aposto. Só espero uma coisa, que eu seja bem atendido. Bem, agora nós vamos comentar uma questão de um concurso da Fundação Getúlio Vargas. Uma questão que está relacionada ao assunto dessa videoaula, de orações subordinadas substantivas. Quem dominar a matéria que nós damos agora vai poder sacar o gabarito o quanto antes, de modo que vai restar mais tempo para se fazer o resto da prova. Fundação Getúlio Vargas, 2008. Mas o fato é que a transparência deixou de ser um processo de observação cristalina para assumir o discurso de políticas de averiguação de custos que pouco ou quase nada retratam as necessidades de populações distintas. A oração grifada no trecho acima classifica-se como A. Subordinada substantiva predicativa. B. Subordinada adjetiva restritiva. C. Subordinada substantiva subjetiva. D. Subordinada substantiva objetiva direta. E. Subordinada adjetiva explicativa. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Vejam que o termo sublinhado é uma referência ao fato que é sujeito da oração, de modo que a forma verbal é do verbo ser desempenha simplesmente a função de verbo de ligação. Então o termo sublinhado desempenha a função de predicativo do sujeito, ou seja, a oração é exatamente isso que está na alternativa A. Oração subordinada substantiva predicativa. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês
que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobrados temas de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.